pessoal, aqui é a professora Ana e a gente vai continuar o assunto de potenciação, né? No vídeo anterior eu expliquei um pouco sobre a definição de potenciação, como fazer a operação de potência tanto com expoente positivo quanto expoente negativo em números inteiros, números racionais. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre propriedades de potenciação. Bom, a gente já comentou, né, dessas duas primeiras observações, que toda potência de expoente 1 é igual à base, né? Então, por exemplo, 3 elevado a 1 é igual a 3, é sempre um número elevado a 1 é sempre ele mesmo. E para todo número que é diferente de zero e for elevado a zero, ele sempre vai ser igual a 1. Tudo bem? Então, agora a gente vai falar de algumas propriedades. Se A e B pertencem, lembra da aula de simbologia de conjuntos, se eles pertencem ao conjunto dos reais e MN pertence ao conjunto dos naturais, valem as seguintes propriedades. Lembrando, o conjunto dos naturais de 0 a infinito, né? 1, 2, 3, 4, 5, até infinito. Infinito positivo. Então, primeira propriedade. AM, A elevado a M, vezes A elevado a N é igual a elevado a M mais N. Como assim? Vamos fazer um exemplo. Exemplos. Propriedade 1. Então, eu tenho 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 2. Quando eu tenho uma multiplicação de números que estão com expoente e esses números da base são iguais, eu vou repetir a base e vou somar esses expoentes quando eu estiver multiplicando esses números de base igual. Então, 4 mais 2 é igual a 2 elevado a 6, que é igual a 64. Por que isso é interessante? Isso nos ajuda a simplificar algumas contas, que eu vou mostrar para vocês em alguns exemplos daqui a pouco, e nos ajuda a facilitar nossas contas também. Porque, por exemplo, 2 elevado a 4, a gente sabe que é 16, né? Que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? 4 vezes. E 2 elevado a 2? É 4. Então, 16 vezes 4, 64. É muito mais rápido do que eu ficar fazendo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 até o 6, certo? Então, ele pode facilitar a nossa conta também. Segunda propriedade. Quando eu tenho bases iguais que estão se dividindo e tem expoentes, né? Então, eu vou repetir essa base e subtrair os expoentes. Como assim? Vamos pegar o mesmo exemplo. Eu vou ter 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 2. Eu tenho bases iguais, esses números estão com expoente e eles estão se dividindo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter a base é 2, e vou subtrair os expoentes. Então, 2 elevado a 4 menos 2 elevado a 2. Mantenho a base, 4 menos 2, 2. Então, 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 2 é igual a 2 elevado a 2, que é 4. Isso é verdade, professora? É sim. Porque 2 elevado a 4, a gente viu que é 16. E 2 elevado a 2 é 4. 16 dividido por 4 é 4. Certo? Tudo bem com essas propriedades? Então, vamos seguir. A terceira propriedade, né, ele me diz o seguinte: se eu tenho uma base elevada a um expoente e tudo isso está sendo elevado a outro expoente, eu posso manter a base e multiplicar esses dois expoentes. Nossa, como assim? Bom, vamos lá. Propriedade 3. Vamos supor que eu tenho 3 elevado a 2. E 3 elevado a 2, tudo isso está elevado a 3. Bom, o que seria isso? Né? Eu teria
3 vezes 3, certo? Bom, eu posso descrever isso também como 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2, porque eu tenho esse termo multiplicado por ele mesmo 3 vezes, né? Então, 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2, que seria a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Reparem comigo aqui, né? 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Então, o que aconteceu? Eu tinha 3 elevado a 2 elevado a 3. Quando eu fiz a expansão disso, o que eu percebi? Que esse expoente multiplicou com esse, porque eu tive 3 vezes ele mesmo 6 vezes, né? Então, isso é a mesma coisa que 3 elevado a 2 elevado a 3 é a mesma coisa que mantenho a minha base, que é 3, e vou multiplicar esses expoentes. Então, 3 elevado a 2 vezes 3. 3 elevado a 6. Certo, pessoal? Nossa quarta propriedade agora. Quando eu tenho, né, duas bases, dois números, A vezes B, e essa multiplicação entre eles está elevada a um expoente. Bom, nesse caso, a gente vai ter como se fosse um chuveirinho do expoente, né? A gente vai ter essa primeira base elevada ao expoente vezes a segunda base elevada ao expoente. Então, vamos pegar um exemplo numérico para ficar mais visual. Propriedade 4. Vamos supor que eu tenho 2 vezes 3 elevado a 4. Bom, eu vou ter nada menos do que 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 4. Mantenho a primeira base e coloco o expoente, multiplico pela segunda base e coloco o expoente. Será que isso é verdade? Vamos ver. Aqui a gente sabe, né, que pelas continhas, que seria 16. E aqui, né, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então, seria a multiplicação de 16 vezes 81. E se eu fizesse ao contrário, então, se eu fizesse essa multiplicação primeiro, você pode, né? Você vai ter 6 elevado a 4. E aí você vai ter uma grande multiplicação para fazer. Mas tudo certo? E nossa última propriedade. Se eu tenho dois números que estão se dividindo e todos eles estão elevados a um expoente, é a mesma coisa que eu ter cada um deles elevado a esse expoente separadamente, como a multiplicação, só que na divisão. Então, propriedade 5, eu tenho 2 dividido por 3 elevado a 4. Então, eu vou ter 2 elevado a 4 dividido por 3 elevado a 4. Tudo bem, pessoal? Então, vamos agora para alguns exercícios para treinar as propriedades, certo? Então, eu tenho aqui 2 elevado a 7 dividido por 2 elevado a 4. Ora, toda divisão é como uma fração, né? Então, eu posso escrever 2 elevado a 7 dividido por 2 elevado a 4. Tudo bem? Até aqui, sem problemas. O que eu falei para vocês? Se eu tenho uma base, né? Se eu tenho um número com a base igual, eu posso manter a base e subtrair os expoentes quando ele estiver dividindo. Então, eu vou ter 2 elevado a 7 menos 4. Exatamente como a propriedade 2, certo? Em que eu tenho bases iguais, eu subtraio os expoentes quando ela se divide. Então, 2 elevado a 7 menos 4 é igual a 2 elevado a 3, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2. E 2 elevado a 2, 4. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, certo?
Segundo exemplo, 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 6 vezes 3 elevado a menos 3. Bom, pela propriedade 1 que a gente viu, quando eu tenho uma base igual com multiplicação entre eles e expoentes na diferença, a gente pode somar esses expoentes. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter a base 3, né? 3, esse número aqui. E eu vou somar esses expoentes. Então, 2 mais 6 mais menos 3. Então, vamos lá. 2 mais 6 é 8. Mas com menos, eu vou ter menos 3. Então, 8 menos 3, mantenho a base que é 3, 8 menos 3, 5, certo? Então, eu vou ter 3 elevado a 5, é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, né? Então, 3 elevado a 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81 e vezes 3, 243. Tudo bem, pessoal? Vamos agora para mais alguns exemplos. Item C, 2 elevado a 3 e elevado a 2. O que eu falei para vocês? Na propriedade 4, né, nós vimos que quando um número elevado a um expoente está elevado a outro expoente, eu posso multiplicar eles, né? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter 2, repito a minha base, e esses expoentes, eles vão se multiplicar. Então, eu vou ter 2 elevado a 3 vezes 2. Então, pessoal, eu vou multiplicar esses expoentes, né? 3 vezes 2, 6. Então, 2 elevado a 6, eu posso escrever como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32 e vezes 2, 64, certo? Aqui na D, né, nós também vimos essa propriedade. Números diferentes elevados a um mesmo expoente, eu posso separar, né, esses números multiplicando eles, né, quando eles estão multiplicando. Então, 2 vezes 3 elevado a 2, eu posso separar como 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Por que eu faço isso? Para facilitar a minha conta. Então, 2 elevado a 2, a gente viu que é 4, certo? 2 vezes 2. E 3 elevado a 2, a gente sabe que é 9, que é 3 vezes 3. Então, 4 vezes 9, 36. Certo? Vamos ver mais alguns exemplos. 2 dividido por 3, tudo isso elevado a 2. Nós vimos também na propriedade 5. Dois números que se dividem elevado a um expoente, eu posso separar, né? Deixar eles separados ainda dividindo. Então, o que eu vou ter? 2 elevado a 2 no numerador. E 3 elevado a 2 no denominador. Então, 2 elevado a 2, 4. E 3 elevado a 2, 9. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, né? Aqui na F, nós temos a mesma ideia com um porém. Na primeira aula eu falei para vocês sobre expoentes negativos, né? Quando eu tenho esse sinal de menos, eu preciso inverter o número que eu estou elevando e depois eu tiro esse sinal. Então, 2/3, ao inverter, vai ficar 3 sobre 2. E o expoente agora sim pode ficar positivo, né? Agora que eu consegui fazer essa inversão, eu posso seguir o mesmo exemplo aqui do nosso item E. Então, 3 elevado a 2 dividido por 2 elevado a 2, separadamente. Então, 3 elevado a 2, 9. 2 elevado a 2, 4.
Tranquilo, né? Aqui de novo também. 1 sobre 3 elevado a menos 3. Então, menos indica que a gente precisa inverter esse número. Eu vou ter 3 sobre 1. Agora sim, elevado a 3. Agora sim, a gente pode fazer essa separação. 3 elevado a 3, 1 elevado a 3. 3 elevado a 3 vai ser 27, porque eu tenho 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. E 1 elevado a qualquer coisa é 1, que eu nem preciso colocar aqui. Tudo certo? E aqui, né, 2 elevado a 0, o que eu tinha comentado com vocês. Qualquer número diferente de 0 que estiver elevado a 0 é igual a 1. Então, 2 elevado a 0 igual a 1. Tudo bem, pessoal? Vamos agora pensar nesse exercício aqui. Qual é a metade de 2 elevado a 2020? Olha só que essa pergunta sempre pega muita gente. Quando eu quero saber a metade de um número, qualquer número, né? Chamar de A, o que eu faço? Eu multiplico por 1 sobre 2, né? Eu vou dividir esse número por 2. Então, se eu quero saber a metade de 2 elevado a 2020, o que eu preciso fazer? É só eu dividir ele por 2. Então, vamos lá. 2 elevado a 2020 dividido por 2. Esse 2 aqui, como a gente pode escrever em termos de expoente? Né? Eu posso escrever ele como 2 elevado a 1, porque qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, pela nossa propriedade 2, se a gente tem bases iguais com expoentes, eu posso manter a base e subtrair esses expoentes. Então, a base 2 é mantida e eu vou subtrair os expoentes. Então, 2020 menos 1, eu vou ter 2 elevado a 2019. Facinho, né, pessoal? Eu espero que tenha ficado claro essa aula, que tenha ajudado vocês. E eu vou gravar mais sobre potenciação, porque há mais exercícios que eu acho interessante para a gente abordar. E qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar.